E a palavra que eu tenho para todos nós hoje, que primeiramente é para mim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aleluia. Olha, tem mesmo. Amém. Eu quero começar, nós vamos ver um pouco sobre Mateus capítulo 3. Enquanto isso, vai lá dando seu like, seu joinha, se inscreva no nosso canal, participe, compartilhe. Os escribas, eles acreditavam que bastavam ser descendentes de Abraão para ter livre acesso ao reino dos céus. Eles se sentiam em uma posição privilegiada, se comparado aos gentios, por terem recebido a circuncisão e acreditavam que eram salvos por executarem as obras da lei. Sentiam que não necessitavam mudar a concepção de como alcançar a salvação. Lucas, capítulo 5, no versículo 32, diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O erro é um fato na vida da gente, Qual foi o ser humano nessa vida que não errou, que nunca falhou, que nunca desobedeceu, que nunca ultrapassou os limites achando que era melhor do que o outro porque recebeu algo? Então isso, o erro, a falha, é um fato na vida do ser humano. E nós nos arrependemos de coisas que fizemos e de coisas que deixamos de fazer também. Se nós tomarmos uma decisão errada na nossa vida, sem o entendimento, sem a clareza, sem a gente saber que aquilo realmente não é errado ou não, tudo bem, vai vir a consequência? Vai. Mas não vai ser tanta como nós, que sabemos, que temos direcionamento, que temos a consciência, que temos pastores. A consequência disso, ela vem muito pior, ela vem muito mais pesada. Então, sempre que nós formos cometer um erro, sempre que nós formos fazer algo que não diz respeito àquilo que Deus nos pede, àquilo que Deus nos quer, que possamos parar. E o Espírito Santo, ele sempre vem nos alertar, sempre. Não tem esse que vai fazer algo errado que o Espírito Santo não vem alertar. Pode ser que a gente não dê nenhum crédito àquilo, mas que ele vem. De alguma forma, ou através de uma pessoa, ou através de um sentimento, de uma lembrança, de alguma forma o Espírito Santo vem nos dizer que aquilo é errado, que aquilo não é para fazer. Mas aí cabe a nós se atentar às coisas de Deus ou não. Porque quando nós estamos mais perto, mais presente das coisas de Deus, por mais falhas que tivemos, mas orando mais, tentando mais buscar e entender a palavra de Deus, essa voz do Espírito Santo, ela vem mais clara, ela vem mais nítida pra gente do que aquele que está mais afastado, mas ela sempre vem. O arrependimento, pregado por João Batista, refere-se à conduta, à moral e ao comportamento. Mas reparar o erro é o bastante? Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A proximidade do reino dos céus é demonstrada por uma certa urgência em chamar as pessoas ao arrependimento. Vamos continuar a leitura. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Versículo 5. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ao chamá-los de raça de víboras, João Batista ele faz uma referência à doutrina que os fariseus e os escribas faziam naquela época. Em João, no capítulo 8, no versículo 44, diz bem assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Aqui, deixa eu só explicar. Aqui no João, no capítulo 8, a partir do versículo 21, vai falar de um diálogo que Jesus está fazendo com os escribas, com os fariseus. E eles questionando quem é Jesus, por que ele estava ali. E Jesus, com muita sabedoria, com muita simplicidade, mostrando a eles quem ele era e por que ele estava ali. E no versículo 44, Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós estamos entendendo a urgência de João Batista em trazer aquele povo ao arrependimento, a urgência que Jesus vem em muitas passagens da Bíblia trazer o homem ao arrependimento. A urgência agora que quando o pastor Cleito fala para a gente correr depressa as escrituras, com rapidez, com urgência, com pressa, é por isso. Porque os escribas e fariseus, eles estavam ali presentes no batismo, eles viam um arrependimento, muitos participavam, mas o que foi que Jesus disse para eles? Vós sois do diabo. Então, olha a urgência, olha a gravidade que o Senhor, que João Batista, que a Bíblia vem trazer para a gente, para nós nos arrependermos e com pressa, e depressa, errou, se arrepende. Mas se arrepende de verdade, porque se você não se arrepender de verdade, tem uma palavra que diz que vós sois do diabo. João fala no versículo 3, lá na parte B, ele fala bem assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 59, vamos lá para Isaías. Isaías 59, ele é curtinho, vamos ler um pouquinho dele. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concedem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. Faz referência quando João Batista fala raça de víboras.
As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência. Há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem andam por elas não conhecem a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andando, apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como praticar o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que é direito, se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça se susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si as vestimentas da vingança, e se cobriu de zelo como num manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que converterem, diz o Senhor. Só até aqui. Eita! Nós precisamos nos conscientizar de nossos erros, começar a endireitar as nossas veredas. Porém, primeiro, nós precisamos reconhecer que fizemos para nós veredas tortuosas. Foram nós que construímos veredas tortuosas. Não foi algo que já estava ali, não, fomos nós que construímos. E nós precisamos identificar isso e aniquilar, acabar com essas veredas tortuosas e fazer veredas corretas, certas perante o Senhor. Os saduceus, os fariseus, eles viam o batismo, porém a condição deles permanecia. E nós somos assim, dessa forma, infelizmente. Uns ora, outros finge que ora. Uns jejua, outros finge que jejua. Uns pede perdão, outros finge que pede perdão. Uns obedece, outros finge que obedece. Até quando vamos continuar enganando a nós mesmos? Até quando vamos carregar o título de raça de víboras? Até quando vamos continuar seguindo por veredas tortuosas? Muitas das maravilhas, eu estou falando isso aqui por mim, por Cristiane. Muitas das maravilhas que vimos, que participamos, é a oração do nosso pastor. É a oração dos nossos pastores. É a misericórdia de Deus. Então, às vezes, a gente escuta que uma pessoa foi alcançada, a gente escuta que Deus abriu as portas para o outro ali, mas de verdade, muita dessas coisas é porque nós temos pastores.
Muito dessas maravilhas que os nossos olhos veem, muitas dessas alegrias que chegam até nós, é porque nossos pastores oram. E é porque a misericórdia de Deus está sobre nós. E é somente por isso. Porque se for depender de mim, Cristiane, se for depender de muitos de nós, não ia chegar a nada. Nada mesmo. Deus tem nos agraciado. Deus tem nos dado o privilégio de termos pessoas que oram por nós, por nossas vidas. Todos nós somos semanalmente, diariamente, porque nós temos pastores que não abrem às 7 da manhã e fecham às 19 da noite. Eles são 25 horas por dia. Somos lavados com a palavra, mas, entretanto, a indisposição inicial do nosso coração ainda permanece a mesma. Nós somos indispostos a fazer as coisas de Deus. Nós temos preguiça. Nós não temos ânimo, nós não temos garra, nós não temos força para fazer as coisas de Deus. A gente se cansa no trabalho, a gente se cansa de qualquer coisa. Mas mesmo assim, dependendo da situação, não, eu estou cansado, mas eu vou para a festinha, eu estou cansado, mas eu vou viajar, eu estou cansado, mas eu vou isso, mas para as coisas de Deus nós não temos. A gente não fala, eu estou cansado, mas eu vou lá no hospital orar para fulano. Eu estou cansado, mas eu vou lá na porta da UPA perguntar para quem está precisando de ajuda. Nós não fazemos isso. Quem nos induziu a fugir da ira vindoura? Quem? Aonde foi que isso chegou até nós? Chocam os ovos de serpente através do Evangelho, que se alimentam da doutrina dos escribas e fariseus, irá perecer. Quem choca os ovos de serpente através do Evangelho, quem se alimentar da doutrina dos escribas e fariseus, irá perecer. Quem entrar por esse caminho, espalha o mesmo veneno de seu mestre, que nós vimos que é o diabo. Conforme a obra de cada um, Deus dará a sua recompensa. Então, Deus sabe o que está aqui dentro de nós. Não adianta eu chegar aqui, eu falar, eu fazer, eu orar. Deus sabe o que está aqui. E a minha recompensa vai vir através do que Deus está vendo dentro de mim, que vai reverberar aqui fora. Então, o que eu estou construindo aqui dentro do meu coração, aqui dentro de mim, é a recompensa que Deus vai trazer sobre mim. E isso é que vai reverberar. Conforme a obra de cada um, Deus dará recompensa. Não há como fugir da ira de Deus, pois ela é a recompensa de nossas obras, nossas condutas perante tudo, cada detalhe que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Como se livrar da ira vindoura? Arrependei-vos. O Senhor, ele traz esse questionamento e, ao mesmo tempo, ele dá a resposta. Como se livrar da ira de Deus, da mão pesada sobre a nossa vida? Arrependei-vos. Vamos continuar o texto de Mateus. Nós paramos no versículo 7, né? Vamos continuar. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus demonstrou através da conversa com Nicodemos. Vamos lá para João 3, para a gente ver um pouquinho dessa conversa. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Bendecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. João 3, vamos ler só o versículo 20 e 21. João capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus.
Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, aqueles que são árvores más não podem produzir bons frutos. Quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso porque aqueles que são gerados de Deus são árvores boas, pois seus frutos são produzidos em Deus. O fruto digno de arrependimento só surge quando, pelas nossas ações, Deus cria uma nova pessoa, onde habita a justiça. Então, só com o arrependimento, só com essa nova vida, esse novo nascimento que Deus nos traz, é que nós vamos conseguir produzir bons frutos. O fruto digno de arrependimento não vem enquanto não nascer a árvore que o produz. Como Deus disse na formação do mundo, que cada árvore produza segundo a sua espécie. Então, Deus disse que cada árvore produza segundo a sua espécie. Não tem como uma árvore de manga dar maçã. Não tem como, né, um pé de morango dar melancia. Então, não tem como. Se tem maldade aqui, não espere coisas boas. Se tem coisas boas aqui, eu não vou entregar coisas ruins. Cada um dá aquilo que está cheio. Cada um dá aquilo que tem frutos. Cada um dá o seu fruto, aquilo que está cheio a sua árvore. O fruto digno de arrependimento só é possível após o nascer de uma semente que não foi corrompida, que é a palavra de Deus. Aleluia. A nossa conduta não tem elementos que produzem frutos dignos de arrependimento. Se não mudar a árvore, o fruto também não muda. Provérbios 28, 13 diz bem assim. Provérbios, capítulo 28, no versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Eu repito isso para o Miguel o tempo todo, para o meu filho. Miguel, aquele que pede perdão, aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Aleluia. Mas ele pede perdão, ele se arrepende e ele deixa. Tem o deixa antes do alcance da misericórdia. Arrependimento é isso. Reconhecer o erro, pedir perdão e deixar as práticas de pecado e de iniquidade. Por isso que muitas das vezes reparar o erro vai muito mais além do que reconhecer. Reconhecer é apenas o começo de um novo arado que entregamos a Deus para alcançar a condição de produzirmos para o Senhor frutos bons, frutos excelentes. Então, quando a gente erra, se arrepende, ótimo, mas o se arrepender é apenas o começo de um processo até nós chegarmos a sermos verdadeiramente mudados aqui dentro por Deus. Para aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se permitem nascer de novo em Cristo, aqueles que produzem frutos gerados pelo ciúme, rancor, desobediência, resta a experiência de estar prestes a ser cortada e lançada ao fogo. Já está posto o machado, à raiz das árvores, toda árvore. O machado, o juízo está sobre todos nós, independente do fruto, mas só terá o destino de viver este corte, esse fogo, aquele que por escolha produzir frutos de maldade, aquele que por escolha não viver o processo do arrependimento. Então, esse machado, esse fogo, esse juízo, ele está para todos, independente do fruto. Se o fruto é bom ou se o fruto é ruim, o machado está ali. Na hora que aquele fruto bom escolher por ele mesmo gerar frutos ruins, o machado está ali. Por mais que ele tenha passado um longo tempo produzindo frutos bons, se por escolha ele resolver ter um fruto ruim, produzir um fruto ruim, o machado também vai estar ali. Portanto, hoje cabe a cada um de nós fazermos mais uma vez uma escolha decisiva
pois é chegada a hora, pois não há mais tempo. E a palavra que eu tenho para todos nós hoje, que primeiramente é para mim, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aleluia. Que essa pequena reflexão possa nos trazer um pouco de entendimento do que é esse longo processo de arrependimento. Como o nosso pastor costuma dizer, isso aqui é só um tiquinho do que realmente é um arrependimento profundo, do que realmente é um fruto gerado em Deus. E nós estamos aqui para buscar isso, frutos gerados em Deus. Amém? Aqui do meu lado tá as nossas redes sociais, que você pode entrar em contato conosco. Se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe. E na próxima quinta-feira, não se esqueça, às 7 horas da manhã, vai iniciar o nosso devocional de dezembro, Família ao Reino. Nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui ao redor desta mesa, Senhor, trazendo sobre nós, Senhor. O Senhor tem trago sobre cada um de nós, sem exceção, Pai. Cada um de nós, o Senhor tem trago profundas revelações. O Senhor tem trago entendimentos e direcionamentos, Pai. Não nos cabe mais dizer eu não sei. Não nos cabe mais dizer eu não entendo. Não nos cabe mais dizer eu não consigo, eu não sei. Porque o Senhor tem nos ensinado e nos ensinado muito bem e com muitos detalhes, muitas riquezas de detalhes, Pai. E se ainda não sabemos, e se ainda não entendemos, que tem ainda muita coisa, Senhor, a ser entendida, a ser direcionada, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para receber de Ti aquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que toda maldade que estiver dentro do nosso coração, toda desobediência, Pai, que possamos nos despir delas para a glória do Teu santo nome, Pai. E em um arrependimento profundo, Senhor, deixar todas essas coisas, Pai, e verdadeiramente nascer de novo em Ti. Verdadeiramente produzir frutos, Pai, gerados em Ti, para a glória do Teu santo nome. Nos abençoa, Senhor, nos livra de todo mal, nos conduz, Senhor, a Tua vontade, ao Teu querer, para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Eu agradeço hoje e eternamente.